O som das notificações cortava o ar da cozinha. Plim, 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 como pequenas facas invisíveis. O telemóvel sobre a bancada vibrava sem parar. E eu, como sempre, tentei ignorar. Mas quando vi as palavras chat de família no ecrã, o estômago encolheu-se. Uma foto, depois outra. Rachel, a minha irmã, sorria em frente a uma casa enorme, de colunas brancas, com um cartaz que dizia vendido. Na legenda, a nossa mãe escreveu: ela merece tudo. O trabalho duro dá sempre frutos. Parei ali. Não havia orgulho pelas duas filhas. Não havia o meu nome. Só o dela, a filha dourada. O silêncio na cozinha era pesado. Senti o coração bater no fundo da garganta. E naquele instante, percebi algo que sempre temi admitir. O amor na minha família vinha com condições. Durante anos, fui a filha, tranquila, a que cedia, a que mantinha a paz. Sorria quando me comparavam. Calava-me quando me diminuíam. Lembro-me da formatura, o dia em que pensei que quadraura. Finalmente, me veriam. Mas até aí, a mãe segurou um ramo de flores e disse: a tua irmã sempre foi mais ambiciosa, querida. Mas tu és prática, prática. Uma palavra simples, mas naquele tom soava a sentença. Significava comum pequena sem brilho. Os anos passaram e aprendi a viver com essa sombra. Mas há dores que o tempo não cura, só disfarça. E naquele dia, com o telemóvel a piscar sobre o balcão, a ferida antiga abriu-se outra vez. Respirei fundo. O cheiro do café ainda quente misturava-se com o gosto amargo da humilhação. Olhei pela janela, lá fora. Lisboa acordava, os elétricos passavam, o Tejo brilhava ao longe, e perguntei-me: quantas vezes ainda vou deixar que me façam sentir invisível naquele momento? Não sabia que a resposta viria poucos minutos depois. Não sabia que uma única fotografia seria suficiente para quebrar 10 anos de silêncio. Mas enquanto o telefone vibrava pela 100ª vez, uma certeza cresceu dentro de mim, lenta, firme, inevitável. Já chega. Corte para o som suave de passos se aproximando. Noah, o meu marido, entra na cozinha e pergunta: o que se passa? Amor, e assim, com uma simples pergunta, a história muda de direção. Porque o silêncio que me feriu durante anos estava prestes a ser quebrado. Foi nesse instante que percebi: há silêncios que só se curam com um gesto. E o dele estava prestes a mudar tudo. Noah encostou-se ao balcão, os olhos fixos em mim. Outra vez. O grupo da família perguntou, num tom que misturava ternura e fadiga. Assenti em silêncio. Mostrei-lhe o ecrã ainda iluminado com as mensagens da minha mãe. Aquela frase, ela merece tudo, brilhava como uma lâmina. Ele pousou os papéis que tinha nas mãos e aproximou-se. O cheiro a café e a madeira misturava-se com a tensão que pairava entre nós. Sabes, disse ele, cruzando os braços. É curioso como as pessoas veneram quem faz barulho e esquecem os que constroem em silêncio. Senti um riso amargo escapar-se-me. Podia curar o cancro. E mesmo assim, iam perguntar o que a Rachel vai vestir no jantar de Natal. Noah soltou um leve sorriso. Mas nos seus olhos havia algo mais, uma calma cortante. Uma decisão a formar-se. De repente, pegou no telemóvel. Olha para mim. O quê? Perguntei. Confusa. O clique da câmara soou antes que eu pudesse reagir. O som metálico das chaves ecoou logo a seguir. A luz da manhã atravessava a janela, dourando o chão e o meu rosto. Estava ali, no centro da sala, com as chaves do nosso novo penthouse na mão, símbolo de tudo o que tínhamos construído juntos.
Ele olhou para a fotografia e depois para mim, com um sorriso travesso. Está perfeita, Noah. O que estás a fazer? Outro clique. E antes que eu dissesse mais alguma coisa, vi o movimento rápido dos dedos dele no ecrã. Um segundo depois, o meu telemóvel vibrou. O grupo da família. Uma nova mensagem enviada. Abri. E lá estava, a fotografia. Eu. De pé. Com as chaves na mão. A luz da cidade de Lisboa a brilhar atrás de mim. A legenda dizia: enquanto celebravam a nova casa da Rachel, nós também recebemos as chaves do nosso lar, o nosso penthouse silêncio. Um daqueles silêncios que fazem o ar parecer pesado. E então, os vistos azuis. 1, 2, 3. Todos. Nenhuma resposta. Nenhum emoji. Nenhum parabéns. Noah aproximou-se e passou o braço pela minha cintura. Sente-se bem, perguntou. Olhei para a fotografia. Não era sobre o luxo. Era sobre não me esconder mais. Sente-se. Justo, respondi. Por um momento, pensei que tudo terminaria ali. Mas as guerras de família nunca morrem em silêncio. E eu devia saber. O orgulho nunca descansa em paz. O telefone voltou a vibrar, mas desta vez não era uma mensagem. Era uma chamada. Da minha mãe. O toque ecoava pela casa. Insistente. Exigente. Olhei para Noah. Ele não disse nada, apenas fez um gesto discreto. Como quem diz: atende. Suspirei. Toquei no ecrã. Bom dia. Mãe. A voz dela veio fria. Afiada. Carregada de incredulidade. Então é verdade. Compraste um penthouse. A respiração prendeu-se-me na garganta. Não sabia que aquela conversa seria o início da tempestade. A inveja, às vezes, chega disfarçada de preocupação. E nesse dia, vestia o perfume da minha mãe, a voz da minha mãe. Do outro lado da linha, era fria o suficiente para cortar o ar. Um penthouse. Hannah. Que salto. Não achas que é um bocadinho demais para ti? O tom não era de curiosidade. Era de ironia. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que me queimava por dentro. Trabalhamos por isso. Mãe. A empresa do Noah cresceu. E eu ajudei a construir. Do outro lado, uma risada seca. Ajudaste. Querida, tu fazes posts de marketing. A tua irmã gere projetos imobiliários. Há uma diferença. Essas palavras, ditas com suavidade calculada, doeram mais do que qualquer grito. Cada sílaba era uma lembrança de que, para ela, o meu sucesso nunca seria suficiente, apenas um acaso temporário. Mordi o lábio até sentir o gosto metálico do sangue. Talvez o problema seja que nunca quiseste ver o que construí. Só o que a Rachel mostrava, não me fales assim. Hannah, és demasiado sensível. Sempre foste. Com isso, desligou. Sem um adeus. Sem sequer uma pausa. O som do clique final soou como um veredito. Fiquei ali, em silêncio. O telemóvel ainda quente na minha mão. Senti uma mistura amarga de dor e libertação, como se aquela chamada tivesse cortado o último fio que me prendia a um passado onde eu vivia a pedir para ser vista. Mal tive tempo de processar. O toque do intercomunicador interrompeu o silêncio. Olhei para o ecrã. Rachel? O coração apertou-se. Ela está aqui, murmurei. Noah levantou o olhar da chávena de café. Então deixa-a entrar minutos depois. O som dos saltos dela ecoava pelo chão de mármores e toque, 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 ritmado. Preciso. Quase ensaiado. Rachel surgiu no corredor.
envolta num casaco bege, caro, e uns óculos de sol que não disfarçavam o olhar curioso. Passei antes do almoço de família. Queria ver o tal penthouse, disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Tentei manter a voz firme. Entra. Ela percorreu a sala lentamente, os dedos deslizando pela bancada, como quem avalia uma peça num museu. Uau! Não esperava isto, murmurou. Virou-se para mim. Achei que o Noah tivesse recebido uma herança. As palavras caíram como gelo. Antes que eu respondesse, a voz do Noah cortou o ar com calma. Não. Só anos de trabalho e noites sem dormir. De ambos, Rachel manteve o sorriso. Mas o olhar vacilou. Por um instante, a máscara rachou e atrás dela vi algo que conhecia bem: inveja. Não a inveja explosiva, mas a elegante. A disfarçada de gentileza. Claro. Não quis dizer nada com isso, disse rápido, como se pudesse apagar o que já fora dito. O silêncio entre nós era espesso. Lá fora, o som distante do trânsito de Lisboa preenchia o espaço vazio. Ela endireitou o casaco. A mãe achou que fosse alugado. Disse que é difícil acreditar. Cruzei os braços, mantendo o olhar firme. Diz-lhe que pode vir ver com os próprios olhos. Talvez assim acredite. Rachel hesitou um segundo. A expressão dela suavizou, não de ternura, mas de desconforto. Sim. Talvez ela vai adorar o jantar hoje. Sorri de leve. Cortante. Tenho a certeza de que sim. E com isso, ela saiu, deixando atrás de si um rasto de perfume caro e uma nuvem densa de ressentimento. Fechei a porta devagar. Por um momento, apoiei a testa na madeira fria e deixei o ar escapar. Não era só uma visita. Era um aviso. O jantar de logo mais seria o campo de batalha. Olhei para Noah, que me observava em silêncio. Isto não acabou, murmurei. Ele deu um pequeno sorriso. Então, prepara-te. As guerras mais elegantes são as mais cruéis. A câmara sobe devagar, enquadrando o rosto de Hannah refletido no vidro da janela, metade luz, metade sombra. A narração fecha em tom baixo. Denso. A inveja dela não gritava. Sorria. E era nisso que residia o perigo. Naquela noite, entre risos ensaiados e copos de vinho, a verdade deixaria de caber à mesa. O jantar foi anunciado como uma celebração para reconectar a família, disse a mãe. Mas eu sabia o verdadeiro motivo: exibir a casa nova da Rachel. A filha perfeita. O orgulho inabalável. Quando as portas de vidro se abriram, o cheiro de flores caras e vinho tinto encheu o ar. As risadas soavam falsas, ensaiadas. A mesa estava impecável, talheres alinhados, velas acesas, taças a brilhar. Mas por baixo daquele brilho havia pólvora. Rachel veio ao meu encontro. Um sorriso teatral no rosto. Fico feliz que tenhas vindo. Mana. Finalmente podes ver uma casa de verdade, engoli em seco. Bonita. Combina contigo. Ela piscou um olho. Sabes, a mãe estava preocupada. Achava que talvez o teu penthouse fosse alugado. Olhei para a mãe. Ela desviou o olhar para o copo de vinho. O silêncio valeu mais do que qualquer palavra. Durante o jantar, falaram de tudo, do sucesso da Rachel, dos planos dela, das viagens. O meu nome não apareceu uma única vez. Cada gargalhada soava como um lembrete de que eu continuava a ser a sombra. Noah pousou discretamente a mão sobre a minha perna, um gesto pequeno, mas suficiente para me ancorar. A raiva misturava-se com uma lucidez nova. Já não doía, queimava, mas de um fogo que purifica. Rachel ergueu a taça. Um brinde a novos começos, as taças tilintaram. Eu mantive a minha no ar. Mas não bebi.
Sabem, comecei. Com voz calma. É curioso. Passamos a noite toda a celebrar novos começos. Mas ninguém perguntou pelo meu. A conversa morreu ali. O tilintar dos talheres parou. Os olhos voltaram-se para mim, alguns com surpresa, outros com incômodo. Hannah, disse a mãe. Seca, não faças drama. A família não é uma competição. Sorri devagar. Claro que não. Nunca é. Quando é a Rachel quem vence, o ar pareceu estalar. Rachel pousou o copo com força. O que queres? Afinal, que nos inclinemos para te aplaudir, olhei-a nos olhos. Serena. Não. Só quero deixar de fingir que não existo. O silêncio caiu como uma onda. Por um instante. Só se ouviu o som distante do relógio na parede. A mãe levantou-se. A cadeira arrastando pelo chão. Estás a exagerar. Sempre foste dramática. Levantei-me também. A voz saiu firme. Limpa. Dramática. Não. Mãe. Só deixei de ser pequena o suficiente para caber na tua sombra. Ninguém respondeu. Até Rachel, que sempre tinha algo a dizer. Baixou o olhar. Peguei na minha bolsa. Desfrutem o jantar. Não precisam gostar do que conquistei. Mas vão lembrar-se, enquanto caminhava para a porta. Senti os olhares pesarem nas minhas costas. Mas, pela primeira vez, não pesavam, libertavam. Lá fora, o ar fresco da noite de Lisboa abraçou-me. O som distante da cidade parecia diferente, não caótico, mas vivo. Noah aproximou-se e sussurrou. Estás bem? Sorri. Ainda trêmula, mas em paz. Melhor do que nunca. Pela primeira vez, não me importo. A câmara sobe lentamente, mostrando as luzes da casa da Rachel a ficarem pequenas atrás de nós. A narração fecha em tom calmo, quase poético. Naquela noite, não precisei vencer ninguém. Só precisei deixar de lutar contra mim mesma quando voltei para casa. Percebi. Há derrotas que libertam e silêncios que finalmente soam a paz. Quando cheguei ao penthouse, as luzes da cidade ainda tremeluziam lá embaixo, como se Lisboa respirasse comigo. Descalcei os sapatos, deixei o casaco cair no sofá. Pela primeira vez em anos, senti o silêncio. E ele não doía. Noah entrou logo depois, ainda com o paletó meio desabotoado, e pousou 2 taças de espumante sobre a mesa. Por ti, disse, levantando o copo, por sobreviveres a um jantar de família e saíres vitoriosa. Sorri. Não por ironia, mas por alívio. Acho que a mãe vai explodir esta noite. Ele riu-se baixo. Vai. Mas sobrevive. Pessoas como ela precisam de se ver confrontadas com o que sempre fingiram não ver. O riso dele foi leve, mas as palavras tinham peso. Sentei-me ao lado dele e olhei para a cidade. As luzes refletiam-se nas janelas como 1000 pequenos espelhos. Durante anos, eu procurei um reflexo que me devolvesse valor, o olhar da mãe, o orgulho da família, o reconhecimento que nunca veio. Mas ali, naquela sala, percebi algo diferente. Eu já não precisava que ninguém me visse, eu via-me. O espumante borbulhava devagar. O som dos carros lá embaixo misturava-se com a brisa que entrava pela varanda aberta. Sentia a adrenalina da noite transformar-se num calor calmo. Um tipo de paz que não pede licença. Sabes o que é engraçado, disse. Quase num sussurro. Durante anos, repeti mentalmente cada conversa, cada jantar. Imaginava o que podia dizer para que me ouvissem. Noah olhou-me com ternura. E agora sorri, deixando a cabeça repousar no ombro dele. Agora percebo que nunca precisei falar mais alto. Só precisava parar de pedir para ser ouvida por um momento.
Ficamos em silêncio. Lá fora, o vento agitava as cortinas e trazia consigo o som distante de uma sirene. O pulsar da cidade viva. Tudo o que antes parecia caótico agora soava como música. O telemóvel vibrou sobre a mesa. Olhei, uma nova mensagem. Da mãe. Hesitei antes de abrir. Envergonhaste-me esta noite. Mas vi o artigo sobre o Noah. Não sabia que tinham chegado tão longe. Fizeste bem? Não era um pedido de desculpa. Mas era o mais perto que ela alguma vez chegaria de um. Logo depois. Outra mensagem. Desta vez da Rachel. Acho que te subestimei. O lugar é lindo. Parabéns. Li as palavras devagar. Não senti euforia. Nem amargura. Apenas tranquilidade. Porque, pela primeira vez, as palavras delas já não me definiam. Coloquei o telemóvel virado para baixo e caminhei até a varanda. A noite estava clara. E o tejo brilhava como um espelho líquido. Peguei o telemóvel outra vez. Tirei uma foto da vista e escrevi apenas uma frase. As vitórias silenciosas enviei no grupo da família. Nenhuma resposta. E, pela primeira vez, não precisei dela. Noah apareceu atrás de mim. Passou o braço pelos meus ombros. Sente-se diferente agora. Não é? Olhei para o horizonte e respondi. Num sorriso leve. Sim. Isto não é vingança, é paz. A câmara afasta-se lentamente, mostrando o casal de pé na varanda. As luzes de Lisboa cintilando como constelações. A narração finaliza em tom baixo. Profundo. Demorei uma vida para entender que o respeito não se implora. Conquista-se quando deixamos de precisar dele, mas o que realmente muda uma vida não é ser reconhecido. É aprender a viver bem. Mesmo quando ninguém aplaude, o sol começava a nascer sobre Lisboa. A cidade ainda dormia, mas o céu já se tingia de tons dourados, refletindo-se nos vidros do penthouse. Eu fiquei ali, na varanda, com uma chávena de café entre as mãos frias, a ver o dia nascer sobre a vida que construí. Durante muito tempo, pensei que respeito fosse algo que se conquista com esforço, com provas, com resultados. Mas percebi agora, o respeito verdadeiro não nasce do que fazemos, mas do que deixamos de aceitar. Pensei na mãe, nas palavras dela, sempre medidas, sempre afiadas, em quantas vezes acreditei que, se fosse perfeita o suficiente, ela me amaria da forma certa. Mas perfeição não compra amor. E amor não devia custar dignidade. Rachel, a irmã que o mundo sempre aplaudiu. E eu, que vivi na sombra dela sem perceber que o sol também me pertencia. Hoje compreendo, a inveja dela não nasceu do que eu conquistei, mas da paz que ela nunca encontrou. O vento frio bateu no meu rosto. E percebi o quanto mudei. Antes, eu mediria o meu valor pelas palavras delas. Hoje, meço pela tranquilidade que sinto quando não preciso responder. Lá dentro, Noah ainda dormia. A respiração dele era calma, constante, o som de alguém que sabe que está onde devia estar. Olhei em volta. O apartamento ainda cheirava a novo. Mas para mim, já era lar. Um lar que não nasceu do luxo, mas da luta. Cada parede, cada detalhe, cada conquista, tijolo por tijolo. Entre noites longas e silêncios engolidos. Peguei uma moldura que deixara sobre a mesa, uma fotografia antiga. Eu e Rachel, crianças, rindo num quintal qualquer. Atrás, a letra da mãe. Para as minhas meninas, que um dia vão brilhar, sorri. Talvez, no fundo, ela não estava errada. Só não sabia que o brilho nem sempre faz barulho. Coloquei a foto na parede. Ao lado da janela, agora, o reflexo da cidade misturava-se com o reflexo daquela criança, a mesma que,
um dia. Acreditou que precisava ser vista. E pensei, ela conseguiu. A voz interior que antes sussurrava dúvidas, agora dizia outra coisa, firme. Serena. Nunca precisaste que te vissem. Só precisavas lembrar quem eras. Fechei os olhos. O sol subia devagar, inundando a sala de luz quente. Pela primeira vez em muito tempo, não havia ruído, nem medo, nem necessidade de provar nada. Apenas paz. Olhei para a câmara, quase como quem fala consigo mesma. E deixei sair as últimas palavras. O respeito não se implora. Ganha-se, quando vives de forma tão plena que o silêncio fala por ti, um breve sorriso. A música sobe, suave, com piano e violino. No ecrã, as últimas imagens. Lisboa desperta. O Tejo brilha. E Hannah fecha a porta do penthouse. Caminhando para um novo dia. E tu? Alguma vez te sentiste invisível na tua própria família? Conta-me a tua história nos comentários. Talvez a tua vitória silenciosa seja a próxima que o mundo precisa ouvir, as vitórias silenciosas, porque o silêncio também grita.